Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos discutir agora alguns exercícios que eu selecionei da terceira lista, né? Nossa última lista aí de Física 2, tá? Então, o primeiro que eu peguei, seguindo a sequência de conteúdos da terceira prova, né? Começando lá por aquele primeiro tópico que a gente estudou, um dos primeiros, na verdade, né? Que foi força de Lorentz, né? Força magnética atuando em cargas elétricas em movimento numa região de campo magnético. Na verdade, a gente começou essa terceira parte do curso fazendo uma introdução sobre magnetismo, né? E aí, na sequência, a gente já partiu para esse tópico de força de Lorentz, né? Que é uma primeira conexão entre eletricidade e magnetismo, né? Uma carga elétrica, seja positiva ou negativa, em movimento numa região de campo magnético, sofre a ação de uma força que é chamada de força de Lorentz, ou simplesmente força magnética, né? Aqui ficou faltando uma indicação de vetor, né? O que essa força de Lorentz ensina pra gente? Ela ensina que essa força magnética, ela é experimental, né? A gente verifica isso na prática, e isso, por exemplo, é fácil a gente verificar a existência da força magnética quando você tem um fio, né? Que é o caso do exercício 3. Quando você tem um fio sendo percorrido por uma corrente elétrica imerso numa região de campo magnético. Você vê que aquele conjunto de cargas que atravessa o fio e, consequentemente, o próprio fio, né, fica submetido à ação de uma força magnética, tá? Então, quando você tem uma única carga, essa força de Lorentz, ela tem a seguinte expressão: a força que atua na carga é o valor da carga vezes o produto vetorial V VEC B. Se essa carga aqui for positiva, a força magnética atua na direção do produto vetorial V com B. Se for uma carga negativa, a força atua na direção oposta ao resultado do produto vetorial V com B, né? Então, nesse exercício aqui, no primeiro, ele diz o seguinte, né? Você tem uma carga positiva que está sendo emitida por uma fonte de cargas, né? Então, você tem aqui um emissor de cargas, tá? E aí, esse emissor de cargas está conectado numa bateria, de forma que você tem uma diferença de potencial entre duas partes lá do seu experimento. Você tem uma diferença de potencial igual a V entre esse emissor de cargas e essa outra parte aqui do seu experimento, né? Da sua montagem, tá? Então, essas cargas elas saem do repouso, elas vão adquirir velocidade ao atravessar essa região, onde você tem um campo elétrico, né? E aí essas cargas chegam aqui nessa região, onde você não tem campo elétrico, mas tem campo magnético. E é um campo magnético uniforme que está saindo do quadro. Sempre que você tem uma carga elétrica em movimento, de forma que a velocidade é perpendicular ao campo magnético, e esse campo magnético é uniforme, o resultado da trajetória dessa carga é um círculo, né? Um movimento circular uniforme, tá? Isso a gente consegue ver aplicando a força de Lorentz nesse caso, né? Então, digamos, por exemplo, essa partícula ela entra aqui, logo de cara, quando ela penetra aqui nessa região onde você tem campo magnético, para onde será que está apontando o vetor força magnética a partir desse instante? Vamos ver. Nesse instante aqui, ó, você tem campo magnético saindo e velocidade está para cima. Então, você tem campo magnético que está saindo do quadro, então está apontando aí para vocês, e a velocidade dessa carga é o Vzinho. Cuidado para não confundir o V maiúsculo, que é diferente potencial, né, entre esses dois pontos aqui do meu experimento, e o Vzinho de velocidade, tá? O Vzinho minúsculo vai ser velocidade. Então você tem aqui velocidade para cima e o campo magnético saindo do quadro. Então eu tenho que fazer o V VEC B. Então eu vou jogar o V em cima do B. Joga o V em cima do B e estica o dedão. Como é uma carga positiva, o sentido da força é o sentido do produto vetorial. Então, nesse instante aqui, eu tenho uma força para cá, né? Uma força de origem magnética, atuando nessa carga, atuando dessa forma aqui. Então, essa força magnética, ela não vai modificar o módulo da velocidade, porque ela é perpendicular à velocidade, né? A força magnética, ela nunca realiza trabalho sobre as cargas. O máximo que ela faz, na verdade, a única coisa que ela faz é desviar a direção do vetor velocidade. Ela não modifica o módulo do V, tá? Isso sempre é assim, tá? Então, aqui nesse caso, essa força magnética atua na direção do centro dessa trajetória circular, tá? Então ela vai desviar a direção do vetor velocidade, né? Vai fazer isso aqui com ela.
Então essa partícula vai entrar em movimento circular. Se eu fizer essa operação em vários pontos aqui dessa trajetória, eu vou ver que em todos os pontos a força magnética é sempre perpendicular à velocidade e nesse caso particular ela aponta para o centro da trajetória. Então nesse experimento a força magnética ela faz o papel de força centrípeta. A gente já discutiu isso, né? Se eu pegar nesse ponto aqui, por exemplo, o vetor velocidade está para lá com o mesmo módulo, só que em direção diferente, né? Então você tem o vetor velocidade para cá, para onde que vai estar apontando a força magnética? Ué, olha só, você tem aqui velocidade está para cá, né? Acho que é mais fácil vir para cá. Então você tem o vetor velocidade paralelo aqui ao plano do quadro e o campo magnético está apontando para vocês, né? Então você tem velocidade para cá, esse pincel aqui, e o campo magnético apontando para vocês. Se você faz aqui ó, o V VEC B, ó, V VEC B, estica o dedão, vai dar um vetor apontando para o centro da trajetória, né? Que a força F é perpendicular tanto ao B quanto ao V. Então, nesse caso, ela vai apontar na direção do centro da trajetória. E isso vale em todos os pontos, tá? Então, é isso que eu vou usar para... o que o exercício está pedindo é o valor do x. O x é o diâmetro, se vocês olharem no desenho, o x é o diâmetro dessa trajetória circular, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, vale x sobre 2, né? A metade do diâmetro. Ele quer relacionar o x com os outros parâmetros do problema, a massa da carga, a diferença de potencial e a intensidade do campo magnético, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para começar a resolver esse problema é o seguinte: com qual velocidade essa carga vai chegar nesse ponto? Nessa trajetória aqui, ó, a carga Q0 ela vai ser acelerada pelo campo elétrico, né? Você tem aqui essa caixinha está ligada no polo positivo e esse ponto aqui está ligado no polo negativo da bateria. Então essa carga vai ganhar velocidade daqui para cá. Quanto que ela vai ganhar de velocidade? Se eu conheço a carga e conheço a DDP, eu consigo usar o princípio de conservação da energia, né? Quando a carga sai daqui e passa para cá, ela perde energia potencial elétrica e essa energia potencial em módulo, né, essa perda de energia potencial é compensada, é transformada, né, convertida em energia cinética, sabendo que essa carga sai do repouso. Então, tudo que eu perco de energia potencial elétrica, eu ganho de energia cinética. Né? Então, aqui ó, o módulo da energia potencial elétrica final, quando a carga está nesse ponto, menos a energia potencial inicial, essa diferença em módulo é igual ao ganho de energia cinética, que é meio de mv2. Né? Energia cinética final menos a inicial é zero. Tá? E aí, gente, o que acontece? Né? Como que eu relaciono isso aqui com a DDP? Ué, basta eu dividir essa equação toda pela carga. Se eu divido tudo aqui ó, por Q0, né? Se eu divido tudo aqui por Q0, então vai ficar, né, isso tudo aqui por Q0 e isso aqui vai ficar dividido por Q0 e aqui também dividido por Q0. Né? Isso tudo aqui em módulo. Né? Então, o que é isso aqui, gente? O que é energia potencial por unidade de carga? É o potencial elétrico nesse ponto. O que é energia potencial por unidade de carga no início? É o potencial elétrico nesse ponto. Então, essa diferença aqui, ó, diferença de energia por unidade de carga, vai ser justamente a minha DDP. Né? Então, o que essa equação está dizendo é que, isso aqui na verdade, ó, vai ser assim, ó, deixa eu apagar essa expressão. Deixa eu consertar isso aqui, que vai ser o seguinte, essa diferença de energia potencial por unidade de carga, isso é justamente o meu V, né? Isso em módulo é o meu V, né? Que é a diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos. Então V é igual a meio de mv2 sobre Q0, meio de massa da carga, velocidade dela ao quadrado, por Q0. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Então, como é que vai ser a velocidade da carga ao passar por esse ponto? Ou seja, ao entrar na região onde eu tenho o campo magnético. Vai ser, então, o meu Vzinho ao quadrado. Vai ser, então, Q0 vezes a DDP. 2Q0, né? 2Q0 vezes a DDP, dividido pela massa da carga. Então, a velocidade em módulo vai ser a raiz disso.
Velocidade é 2Q0 vezes o V grandão, que é a diferença de potencial, sobre a massa da carga. Tá ok? Então, beleza. Se eu conheço agora a velocidade, eu consigo achar quanto que vale a força magnética em cada ponto. E sabendo que a força magnética faz o papel de força centrípeta, nesse caso, eu vou conseguir juntar as coisas, né? Então, olha só. A força magnética, em módulo, é carga vezes velocidade, vezes campo, vezes o seno do ângulo entre V e B. Só que V e B são perpendiculares entre si, né? O V está para cá, no plano do quadro, e o B está para fora, né? Então, o módulo disso aqui, ó, é carga vezes VB. E isso é igual à força centrípeta, né? Nesse caso, a força magnética é a força centrípeta, que é mv2 sobre R, né? Lá da física 1. Força centrípeta, m vezes velocidade ao quadrado, sobre o raio. E o raio aqui é x sobre 2. Né? Então aí vai cortar uma velocidade aqui, ó. Ele quer, no fim das contas, uma expressão para a massa, não é isso? Deixa eu ver aqui. O exercício quer isso, ele quer, na verdade, uma expressão para a massa em termos das outras grandezas aí do problema. Né? Então ele quer o x. Desculpa, ele está querendo a massa em função das outras coisas. Aí vai ficar o quê? Vamos isolar aqui a massa, isso vai me dar o seguinte. Isso implica que a massa vai ser o quê? Q0B, vai ficar Q0B. Então, a massa vai dar Q0B sobre velocidade. Né? Então, a Q0B, velocidade passa dividindo. Esse x sobre 2 está dividindo, passa multiplicando. Né? Então, vezes x sobre 2. Vezes x sobre 2. Só que aqui o detalhe é que a velocidade depende da massa, né? Então eu vou ter que rearranjar essa expressão aqui, ó. Vai ficar o seguinte. Isso implica que a massa vai ser então Q0B vezes x, Q0bx sobre 2 vezes a velocidade. E a velocidade é aquilo tudo ali, né? Raiz, olha só, eu vou dividir pela velocidade. Dividir por velocidade, como isso aqui é uma fração, né? É multiplicar por essa aqui invertido, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar pela raiz de m sobre 2Q0V. Q0 vezes o V grandão, né? Que é a diferença de potencial. Então, para eu isolar a massa aqui, eu vou ter que elevar tudo ao quadrado, né? Vou ter que mexer aqui nessa expressão, elevando ela toda ao quadrado. Então, isso implica o seguinte. Como é que vai ficar? Massa, elevando tudo aqui ao quadrado, tá? Massa ao quadrado, então M2, vai ser tudo isso aqui ao quadrado, né? Q0 bx ao quadrado, então Q0 ao quadrado, b quadrado, x ao quadrado, sobre 4, vezes massas, né, elevando isso aqui ao quadrado, massa sobre 2Q0V. Massa sobre 2Q0 vezes a DDT. Aí agora sim, né, eu consigo dividir a equação toda pela massa, então isso aqui vai cortar. Essa massa vai cortar e aí pronto, né? A massa, a expressão final, como é que fica? Então a massa vai ficar carga ao quadrado, aliás, a carga aqui vai cortar também, né? Essa carga aqui vai cortar. Então vai ficar carga, b quadrado, vai ficar b quadrado vezes x quadrado. Vezes a carga, que é 0, sobre 8 vezes a DDP, 8V. Não é isso? Então, olhando ali a resposta, b quadrado vezes carga vezes x ao quadrado, né? Então, b quadrado vezes carga de x quadrado sobre 8V, né? Então, esse dispositivo, pessoal, ele é chamado de espectrômetro de massa, né? Ele é um dispositivo
e te permite determinar a massa de uma partícula, né? Porque essas coisas são fáceis de você medir, né? Digamos, por exemplo, você quer determinar a massa de um próton, por exemplo, experimentalmente, né? Historicamente, os experimentos que permitiram determinar a massa de partículas elementares foram experimentos desse tipo, né? Que você conhece lá a carga do próton, por exemplo, o X, né? Essa distância que você consegue medir lá no seu experimento, né? Normalmente o que se usa é uma chapa fluorescente e aí onde as partículas estão incidindo, aquela partícula ali da chapa fica luminosa. Então aí você consegue determinar o raio da trajetória. Você consegue determinar o X, o B você ajusta no seu experimento e a DDP você regula também, né? Então você conhece esses parâmetros, você consegue determinar a massa daquela partícula, um próton, por exemplo, ou um elétron, né? Então, são os chamados espectrômetros de massa, ok? Então, beleza, esse é o problema número 1, só uma aplicação direta aí da força de Lorentz, tá? Aí, o 2 é o seguinte, ele é bem simples também, só, de novo, é um exercício que vai envolver a força de Lorentz, né? Você tem uma carga Q, uma carguinha Q positiva, que está viajando no interior de uma região onde você tem tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. Só que o campo magnético você não sabe nem a direção e nem a intensidade dele, tá? A única coisa que você sabe é o seguinte, você tem um campo elétrico apontando para baixo, né? É para baixo mesmo? Deixa eu ver aqui no enunciado. É um campo elétrico apontando para baixo. E essa partícula está se deslocando para a direita em linha reta, ou seja, ela está executando um movimento retilíneo uniforme. Se ela está em equilíbrio, né, ou seja, executando um movimento retilíneo uniforme, o somatório de forças tem que ser zero. Ele aqui também ele pede para a gente desprezar a força gravitacional, não é isso? Deixa eu ler aqui de novo. Isso, é para desprezar, por exemplo, o peso dessa carga. Tá? Então a gente vai considerar só a força elétrica e força magnética. Se essa carga, então, está se deslocando em MRU, e eu tenho uma força para baixo, que é devido ao campo elétrico, né? Lembra, força elétrica é carga vezes campo. Se a carga é positiva, né? Que é uma carguinha que é zero, é uma carga de prova, né? Então, se ela é positiva e o campo elétrico está apontando para baixo, então eu tenho uma força aqui para baixo, que é zero vezes zero. Para anular essa força e manter essa carga em equilíbrio, eu tenho que ter uma força para cima, que é uma força de origem magnética. Para produzir essa força, será que o campo magnético tem que estar entrando ou saindo do quadro? E qual tem que ser a intensidade dele? Vamos ver. Se for um campo magnético que está saindo do quadro, né? Vamos dizer que seja um campo que está saindo do quadro. É um campo uniforme saindo do quadro. Vamos ver se dá certo. Né? Você tem aqui, ó, carga vezes V VEC B te dá a força magnética, né, devido à ação desse campo aqui. Ó. Então vamos ver. Carga vezes V VEC B. A velocidade está para a direita. Né? A velocidade que está para a direita. O campo está saindo do quadro. Então a velocidade está para lá e o campo está apontando para vocês. Se você faz o V VEC B, ó, V VEC B, dá um vetor para baixo. Daria uma força magnética para baixo. Então esse cara aqui não estaria em equilíbrio, né? A trajetória dele seria uma coisa assim, ó. Ele ia descer devido à força resultante para baixo, né? E não é o que eu quero. Então se não deu certo aquele campo ali, ó, então vamos ver se ele apontando para dentro do quadro, vamos ver se funciona, né? Tem que funcionar, né? Você tem agora a velocidade para a direita e o campo está entrando, né? Então a velocidade está para a direita e o campo está entrando. Se você faz o V VEC B, ó, V VEC B te dá uma força para cima, que é o que eu quero para fazer esse camarada aqui anular a força peso e manter aquela carga em equilíbrio. Né? Então, eu sei que o campo magnético tem que estar entrando no quadro, tá? Nesse caso, né? E para manter a carga em equilíbrio, essa força tem que anular essa. Quanto que vale essa força aqui? Ó? Em módulo, carga vezes velocidade vezes B. V sendo do ângulo. Só que o ângulo entre velocidade e B é 90 nesse caso, né? Então eu vou ter que a força magnética é carga vezes B vezes a velocidade. Isso tem que ser igual à força elétrica, que é carga vezes o campo, né? Então o campo magnético nesse caso, então o B nesse caso, ele tem que ser igual a Q0 é Q0 vezes intensidade do campo dividido
aliás, que vai cortar, né? Vai cortar a carga. Então, só reescrevendo aqui, ó. Então, essa carga aqui vai cortar. Então, simplesmente a intensidade do campo, B, é igual ao campo elétrico sobre velocidade. Né? Então, se você incidir, se você construir no seu laboratório um campo magnético que está entrando no quadro com aquela intensidade, essa partícula vai se deslocar em linha reta, em MRI. Tá? Vai ficar o tempo todo em equilíbrio, beleza? E aí, então, o último exemplo agora, ainda aplicando a força de Lorentz, só que agora a força de Lorentz em fios, né? Ao invés de cargas isoladas em movimento. Você tem agora um fio com um certo comprimento L de 60 centímetros, e aí você tem um campo magnético que está entrando no quadro, né, lá no seu experimento, e você tem um fio retilíneo que está sendo percorrido por uma corrente. A princípio, você não conhece, você não sabe se a corrente está para a direita ou se está para a esquerda. O fato é, você quer que o peso desse fio ele fique sustentado pela força magnética. Ou seja, você quer orientar a corrente e ajustar a intensidade dela de forma que esse fio ele fique suspenso no ar. Né? Você não precise amarrar esse fio em nenhuma corda para manter ela em equilíbrio, não. Você quer que esse fio seja mantido em equilíbrio apenas pela ação da força magnética. Então, o que você quer, na verdade, é que a força magnética seja igual em módulo ao peso daquele pedaço de fio. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, qual que tem que ser a orientação da corrente elétrica para isso aqui acontecer, para eu ter uma força magnética para cima? Eu já coloquei logo de cara aqui a resposta para a gente, que é muito simples, né? Olha só, você tem um conjunto de cargas positivas, né, que eu estou trabalhando com a corrente convencional sempre. Então, você tem um conjunto de cargas positivas caminhando para cá. Usando a força de Lorentz, cada uma dessas cargas vai ficar submetida a uma força de origem magnética, que é dada por essa expressão, Q vezes V VEC B. Vamos ver. Você tem aqui, ó, as cargas estão caminhando para a direita e o campo magnético está entrando no quadro. Vamos ver se dá certo, né? Você tem as cargas positivas para lá e o campo magnético entrando. Então, se você faz o V VEC B, para cada uma dessas cargas, você vai ter V VEC B. Ó, joga o V em cima do B, estica o dedão. Então, você vai ter que cada uma dessas cargas vai sofrer uma força magnética para cima. Consequentemente, todo o fio vai ficar submetido a uma força para cima. Né? Então, a gente tem um caso de força magnética, né? A gente tem um caso de fio retilíneo imerso numa região de campo magnético uniforme. Então, a gente pode usar aquela expressão, né, que a gente já estudou, força magnética em fios retilíneos. A força Fmag no fio é BI L seno de θ, né? É o β sem θ. Só que nesse caso, o que é esse ângulo θ? É o ângulo entre a corrente e o campo magnético, que vai ser 90. Né? O B é uniforme, o I eu quero achar quanto que vale e o L eu conheço. Tá? Então eu quero que essa força magnética atuando nesse fio seja igual ao peso em módulo. Né? Então muito simples. B vezes I vezes L tem que ser igual a mg. Né? A corrente tem que estar apontando para lá e a intensidade vai ser o quê? A intensidade da corrente é mg sobre BL. Né? A massa do fio é 10 gramas, né? Se não me engano, deixa eu ver. A massa, essa é a questão 3. Isso, a massa é 10 gramas, então está aqui, passando para quilos, né? 10 vezes 10 a menos 3. O G é 10 metros por segundo ao quadrado. A intensidade do campo magnético, aí no enunciado, é 0,08 Tesla, que é a unidade de B, né? No Centro Internacional. E o L é 60 centímetros, que é 60 vezes 10 a menos 2 metros. Então, isso aqui vai ficar 8 vezes 60 dá 480. Então, vai ficar 1 sobre 480. Aqui em cima vai ficar 10 a menos 1. Aqui embaixo, 10 a menos 4. Então, 1 sobre 480, isso aqui vai ficar 10 a 3. Né? Fazendo aqui a continha, vai dar aproximadamente 2,1 amperes. Né? Corrente necessária para que essa força magnética equilibre o peso, ou anule, né, o peso
daquele fio, mantendo ele em suspensão apenas pela força magnética. Ok? Então beleza, gente, aí são as 3 primeiras questões, né? No vídeo 2 a gente dá sequência aí na lista.